Ô, Davi! Diga lá! Hoje tem, Davi. Prefeitura assina aditivo no valor de mais de 2 milhões para deixar a cidade toda bonitinha, sinalizada. É bom. Saiba em quem Val Lima, Andrei Gouveia e o Alisson da farmácia votarão na eleição do ano que vem. Eita! Vocês lembram que eu sempre costumo falar e colocar uma palavra bonitinha que chamou gostosinha, palavra gostosinha, que é o famoso auditivo, aditivo, que é Sim, auditivo. sim. Aditivo, eu sempre falo no aditivo. Mas não é que a prefeitura, num contrato que vai terminar em maio de 2022, ela assinou e já está tranquila nesse aspecto, na condução da antiga Destra, não é? Que vai conduzir esse processo para a sinalização da cidade, da urbana, né, cidade, setor urbano, 2.144.000 reais. Eita sinalização do diabo, viu? É bomba. É dinheiro, viu? É muito dinheiro, Kekel. A não ser que esse seja o valor que pode ser utilizado. Mas se for esse valor para pagar essa empresa para fazer o trabalho de sinalização na cidade, ô menino, coisa boa, tem que cantar. É coisa boa, viu? É bom ter uma empresa que possa fazer esse serviço. Eu quero montar uma empresa. Me bota, Kekel, para fazer isso aí, me pagar isso aí, 2.144, ô coisa bonitinha e boa. Eu vejo isso com muito dinheiro, viu? A não ser que seja, repito, aquela história. Não, você pode estar autorizado até 2.144. Aí você pode fazer com 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, eu não sei. Mas se for esse valor aqui, ô presente de aniversário, ô presente de Natal gordo e bom para quem vai fazer. É bomba, meu filho. Quer não, André Santiago, essa parada aí para você? Rapaz, eu teria que montar a empresa. Sim, isso é besteira. Você monta a empresa, você contrata os melhores que tem e faz o trabalho. Qual é o problema? Nenhum. É bomba. Não tem aquela história de dizer, não, porque eu quero uma empresa que seja competente, eficaz. Vamos falar da nossa empresa. Na empresa não, na nossa profissão. Agência de publicidade. Não, porque tem que ser uma agência para tampa de cruz, tampa de coca, tampa de frata de vida, tampa de não sei o que lá, PPP, papapá, uma dificuldade enorme. Quando você aqui em Caruaru, eu pego minha sala, tenho a estrutura, que o bom mesmo é o memé, é o babá. Você tendo o babá, eu chego para Roberto Carlos, quero gravar um. Isso é pagar, Roberto Carlos, ele vem fazer na hora. Quem é o melhor redator de texto aqui do Brasil? É Jurura. Telefona para Jurura aí. Jurura faz na hora. Quem é o melhor locutor que interpreta isso aí? Contrata, vem na hora e faz o serviço. Qual é o problema? Então você vai ter uma coisa de qualidade, porque os melhores estão envolvidos no processo. Não tem dificuldade nenhuma nisso. É a mesma coisa de você assumir uma função na política. Porque fulano de tal não é do meio, não é médico, não é não sei o quê. Eu me lembro disso. Zé Serra nunca foi médico, pelo que me consta, e foi o maior ministro de saúde, da saúde brasileira até hoje. Por quê? Ele fez exatamente isso. Ele chamou para si os melhores que tem do meio e foi discutir. O mais fundamental é a cabeça, é o crânio, é a visão. Necessariamente, você não tem que ser do meio para poder dar certo. Tem tantos que são do meio e fazem um trabalho miserável. Então, está aí. Então, não tem problema nenhum. O problema é você entrar e ganhar isso aqui. Esse é o problema. Mas depois que você ganha, babau do jacaré, meu amigo. Boa sorte. Essa aqui é a parada federal. Então, não sei. Eu vou apurar, ver se isso aí é 2.144, se é realmente para essa empresa fazer esse trabalho de sinalização. O negócio está russo. Se for isso, é muita grana, viu? Pelo menos é o que eu acho no atual momento, pelo que tem exatamente no contrato, eu vi o edital. Pelo que tem, para cuidar exatamente da sinalização.
cidade sinalizada, toda a cidade. Esse dinheiro é muita grana. Muita grana. Não é pouca não, viu? É muito dinheiro. É o que eu disse, é um presente antecipado de Natal. Mas vamos embora, vamos acompanhar para a gente ver. Outra. Vamos lá, quem sabe. Eu conversei e estou conversando com todo mundo. E aí, Val Lima se elegeu e Val Lima tem compromisso para estadual. Não tem para federal. E é o vereador Val. E agora o nome dele é Val Lima, mas é Val de Cachoeira Seca. Não é? É Val Lima. Eu conversei com o Andrei. Conversei com ele. E uma pessoa muito ligada ao Alice da farmácia conversou com ele. E essa pessoa é um satélite e me disse que também a intenção dele para essa eleição. Val Lima tem candidato a deputado estadual. Arriscas, Santiago? Eu Quem arrisco. seria o estadual do Val Lima, rapaz? Tony Gel. Não. Val Lima não vota em Tonigel para deputado estadual, não. Agora ficou difícil. É um candidato já tradicional do Val, viu? Esse estadual. É uma pessoa que ele tem uma reciprocidade muito forte com ele. E ele vai apoiar o Alberto Feitosa. Sim. Esse é o sim. candidato, o deputado estadual de Val, do Val Lima. Alberto Feitosa, ele vota com ele. E para deputado federal? Ele imagina, quer votar em quem? Diga lá. Eu vou chutar. Diga. O ex-presidente do esporte. Luciano Bivar. Isso. Não. Ele quer votar em Toninho. É bomba. Ele quer votar em Toninho Rodrigues. Só está aguardando o momento em que Toninho Vai chame, confirmar. converse e diga, sou candidato. Quando ele disser isso, então está fechada a dupla de apoio do Val Lima. Toninho Rodrigues é o preferido dele. Ô, pra Davi, federal. por O de exemplo, Alberto Feitosa está definido, pois não. eu acredito que, por exemplo, o Val Lima externar isso e outras pessoas também seria um incentivo para Toninho. Entendeu? Para Sei. ele decidir. Não só tem. É verdade. Claro que isso aí serve de um incentivo muito forte. E não só tem Val, não, viu? Tem uma porrada que votaria no Toninho, se ele for candidato. Então é preciso, naturalmente, existir um momento da definição se é ou não. Entendeu? Aí, se não for o Toninho, aí já muda tudo. Já muda. A configuração já é outra. Mas a intenção de Val é votar no Toninho. Certo? Então fica o federal à espera e o estadual já definido. E o Andrei? O ex-vereador Andrei? Eu conversei com ele, viu? Liguei para ele, conversei com ele. Sabe qual foi a resposta que ele me deu, Elaine Dias? Qual? Não sabe. Eu digo, você é da base de Raquel? Eu digo, é verdade. Disputamos a eleição, pererei, falei sobre candidatura no futuro. Ele disse que depende, tudo depende, é possível, vai ver e tal. É aquela história, né? Você nunca afirma. Eu digo, e para essa eleição agora, quem é que você vai colocar na urna o seu voto e o seu apoio? Diga lá. Ele disse, eu não tenho um candidato, Davi. Eu digo, você não tem nem federal, nem estadual? Não. E eu trabalhei no passado com o pessoal da igreja e tal, mas o quadro hoje é outro, a configuração é outra completamente diferente. Eu não estou com compromisso com ninguém. Então, eu tenho observado que mesmo o pessoal da base de Raquel, mas alguns, não todos, claro, alguns se assumem, mas outros dizem que não tem candidato. Podem ficar eles, podem, mas no momento eles estão tendo a coragem de dizer que não tem candidato. Não tem. Então, o Andrei nem tem estadual e nem federal, e eu acompanho o Andrei há um bocado de tempo, e sempre tomei conhecimento que os candidatos a estadual e federal dele, tem essa história que tem que ser de Caruaru, da igreja.
É da igreja. Talvez não seja, nessa eleição do ano que vem, candidatos da igreja, talvez. Mas é da igreja. O Andrei teve 1.747 votos. Não se elegeu. Enquanto você veja que o Val Lima, que foi candidato pelo PSL, teve 1.527. Mas estava no outro partido, e, naturalmente, dentro da regra política, nem sempre o que tem mais votos se elege. Não é? Então, esse. E o Alisson da farmácia? Esse eu não conversei com ele, não conversei. Mas um satélite conversou com ele. E ele disse, Santiago, o quê? Que vai votar em... Tony Gel? Não. Não. É lá na risca? Não, não sei, Davi. Nem ele disse que vota nos candidatos da prefeita. Ele disse a essa fonte minha. Tá? E aí eu digo porque essa fonte é tampa de crush. Ele disse que vota nos candidatos da prefeita. É bom, Então, é só aguardar. Inclusive, ele teve uma votação boa, viu? 1.685 votos. E eu, particularmente, e costumo sempre ter coragem de dizer as coisas, não esperava que ele tivesse isso. Eu não esperava. Não é o fato de ter, como muitos fazem, quando o cara tem, o cara diz, é verdade, eu esperava por isso. Eu sou um cara que assumo. Se fosse para apostar aqui, eu perdia. Eu não achava, mas foi bem votado, viu? 1.685. Ele foi para aquela sepultura antecipada, que era integrar o PSDB, e por isso recebeu o cargo de R$4.000 da prefeitura. Pela perda, né? Pela reciprocidade, pelo apoio e tal, está lá na prefeitura recebendo o salário que a prefeita determinou para os ex-vereadores que não se elegeram. Portanto, 3 não aceitaram, Rosael, o Andrei e o Caru Forró. Os demais estão lotados. Então, para a gente fazer a revisão, o Alisson vota nos candidatos da prefeita, independentemente de quais sejam. O Andrei não tem candidato ainda. E o Val Lima vota no Alberto Feitosa para estadual e para deputado federal quer votar em Toninho Rodrigues. bem discriminado. É. Vamos aqui às mensagens no Facebook, WhatsApp e também no nosso canal no YouTube. Juscelino de Itacaimbó diz, boa tarde, Davi. Se Lula estivesse preso, Bolsonaro estaria questionando as urnas eletrônicas? E se ele estivesse bem nas pesquisas? São perguntas, assim, lógicas, né? E que também tem o inverso. Está entendendo? Mas cada pergunta dessas que digamos, a pessoa se dirige a mim, em relação à questão do voto auditável, eu insisto em dizer, eu não consigo compreender e entender como é que você obstacula, qual é a dificuldade nessa questão de passar ou não passar o voto auditável, que para mim tanto faz. Eu estou dando minha opinião como sempre faço. Eu nunca fico em cima do muro para nada na minha vida. Nada. Eu digo na hora, se eu acertar, acertei, se errei, errei. Eu não consigo entender por que você, se fosse mudar, transformar, eu não consigo entender porque você é contra. Porque se você ganha na urna eletrônica, você ganha também na urna eletrônica mais o voto auditável, que é a confirmação do seu voto. Entendeu? Eu não consigo entender, mas vamos ver lá o que é que decide. Com auditável ou sem auditável, a eleição, para mim, vai acontecer. E aí, se você ganhar, vai ficar na mesma. Vai se questionar, eu fui roubado. Não é? É aquela história. Enquanto que o voto auditável, você não vai questionar. Porque se você questionar, eu vou provar que você não foi roubado. Essa é a questão. Mas deixa para lá, vamos embora. Cássia fala, boa tarde, Davi. Você não acha muito perigoso o presidente ameaçar não ter a eleição? Cadê as provas da fraude, ou melhor, das fraudes nas urnas? Tanto é, Cássia, que eu acho que eu disse que não acredito nisso. Não é? Se você estava me ouvindo desde o início, eu apenas vou ratificar o que eu disse. Eu não acredito no que ele falou. Não é verdade. A prova das urnas, você também tem certeza, você também tem razão. E eu também disse aqui. Eu também disse que ele não mostrou nada, prova nenhuma. Ele mostrou reportagens que aconteceram, ou seja, indícios. Né? Não mostrou clareza, eficácia. Aí eu devolvo a mesma pergunta para você. E o TSE?
Provou eficácia da urna eletrônica? Nunca. Até hoje não provou. Só diz que é eficaz. Mas não prova também. Então está 0-0, Cássia. Ô, Davi, mas se não teve nenhuma prova de fraude, por que que o TSE deveria provar que a urna eletrônica pode ser fraudada? Na verdade, o TSE já fez testes inúmeros com vários hackers e que comprovaram que não há nenhuma possibilidade de fraude. A própria Polícia Federal, Elaine, 3 vezes já diz no relatório, quando é consultada, da fragilidade das urnas eletrônicas. E por que a Polícia Federal não se posiciona? E não se posicionou, mandou relatórios, inclusive. Aonde? Entendeu? Ela manda Pra um onde? relatório, ela diz a opinião. A decisão é do TSE, do STJ, do STF. A Polícia Federal já mandou isso aí. Todas as consultas Mandou da pra Polícia onde? Federal. Para o TSE, minha amiga. Ao STF. Há muito tempo. É só saber desde não é de agora, não. 3 vezes Porque já. 18 O problema é que o ex-presidentes STF do não Tribunal quer o Superior voto. Eleitoral se uniram em defesa das urnas eletrônicas. A própria Polícia Federal Na não verdade, encontra é que dados de fraude. Eu estou vendo aqui uma matéria, inclusive, do Estadão, dizendo Polícia Federal não encontra dados de fraude em urnas eletrônicas. Onde foi que a Polícia Federal a Polícia disse que Federal tinha? mandou, tem relatórios, inclusive, sobre isso. Onde? Tem relatórios, inclusive. É porque é aquela história, Laine. Tem uma imprensa que é contra. E diz tudo mentira. Fake news. E tem o outro lado que fala a verdade. CNN Brasil, deixa eu só lhe dizer aqui, ó. CNN Brasil, Rádios EBC, deixa eu ver aqui, Estadão. Todo mundo faz falando que a parte Polícia Federal dizendo que não encontra fraude em urna. Você tem. Mas o problema é o seguinte: é o lado, minha amiga. Tem o lado que defende, isso é estratégia. É feito pesquisa. As pesquisas erraram todas, por isso que eu não comento pesquisa. Davi, Bem tá aqui, recentemente, olha, agora saiu uma pesquisa CNN no Paraná, Brasil. dando 1% de diferença. Eu não acredito Rádios nisso. EBC falando que a Polícia Federal realiza auditoria nas urnas eletrônicas. A Polícia Federal se pronunciou aonde que você está dizendo? A Polícia Federal mandou relatórios. Para onde? Relatórios para o TSE. O TSE Eu estou Laine. acabando de ler Para o aqui TSE. uma notícia de Mandou relatórios 2021 sobre isso, que isso- dizendo que a Polícia Federal não encontra dados de fraude em urnas eletrônicas. A 18 Polícia ex-presidentes Federal do TSE mandou se relatórios unem para o em defesa TSE das urnas dizendo que- eletrônicas. Pronto, a Polícia Federal mandou relatório para o TSE dizendo que, na verdade, não existe segurança nas urnas eletrônicas. Tá certo? Mas a Então, gente agora precisa existe saber uma- qual é a fonte que você traz isso, Davi, porque eu estou lendo uma notícia aqui que a Polícia Federal não encontra dados de fraude. A gente precisa colocar Mas alguém foi da eu que Polícia pedi Federal pegar aqui pra você. para falar. É. A Polícia Federal, na quinta-feira, agora quinta-feira passada, né, na live de Bolsonaro, a live, né, o novo diretor-geral... que A disse live aqui, dele, botou um ele diretor disse que ontem- não tinha prova, Davi. Na live dele, ele tô disse dizendo que não assim tinha a prova. Polícia Federal, o relatório, essa questão de... o relatório da Polícia Federal não tem consistência do ponto de vista da eficácia das urnas eletrônicas. Não tem. Tá entendendo? A mesma coisa do delegado, o que mora na Suíça. Numa reportagem feita há um ano e meio, 2 anos, mais ou menos, o Protoge, né? Ele foi deputado federal. Ele disse claramente do trambique que aconteceu, foi embora porque estava sendo ameaçado de morrer. Ele diz isso. Agora, independentemente dessa discussão, se tem ou se não tem, por que é que não querem? A Polícia Eu não Federal consigo não entender encontrou, Davi, nenhum registro de fraude. Essa é a informação verídica, agora de julho eu, de pelo 2021. menos, não confio, viu, amiga? Eu não confio. Eu, particularmente, continuo sendo a favor do voto. Eu quero transparência. Se eu tenho alguma dúvida, eu quero não ter dúvida. Eu quero não ter dúvida que meu voto foi realmente modificado. Eu quero não ter dúvida. Aí é questão de cada um. Eu, particularmente, vou continuar a favor do voto auditável. Você vai passar ou não é problema meu. Eu vou votar sem auditável, ou com auditável. Eu vou votar de todo jeito. Agora, eu queria votar e ter a segurança de que meu voto realmente foi para o candidato que eu escolhi. Aqui o Érico Vasconcelos, no bairro Universitário, diz: a live de Bolsonaro foi uma especulativa irresponsável, não é não? Aqui tem o Eduardo... Na live do Bolsonaro eu já disse, ele passou a live fazendo política. E eu disse aqui já isso aí.
Aqui Ele não disse nada sobre aquilo que ele deu como perspectiva, e sim fazer política. Ele prometeu que ia Sim, trazer provas e disse que não tinha prova. Dizendo. E eu estou dizendo diferente. Eu disse aqui direto. Eu já disse desde o início que aconteceu a live que eu comento sobre isso. E eu não vou entrar em contradição nunca na minha vida. Ninguém me pega. Eu sou o Guabiru contra o Ratinho, ninguém me pega. É diferente. O Índio Agagiani diz, boa tarde a todos, estamos no Caio K. Davi, ministro Melo xinga Gilmar Mendes e diz que ele é uma vergonha para o STF. Menos do que isso, em 1968, o general Arthur Costa e Silva manda fechar aquela casa e prender todos os corruptos que existem lá, diz o Índio Agagiani. Essa questão de xingar, hein? Todo mundo xinga todo mundo. Barroso disse o diabo com o Gilmar Mendes. Eu não imagino que Barroso disse que ele era uma vergonha. Isso está na tribuna. A sessão foi paralisada, eles brigam direto. E eu torço para brigas acontecerem entre eles, porque só assim a gente conhece os podres. Somente nas brigas é que a gente conhece os podres. Entendeu? Luiz Forró aqui está na audiência. O Luiz Augusto está desejando boa tarde ao amigo Davi Cardoso. Um forte abraço. Santos Macena, para quem fala que Barroso não consegue provar a eficácia das eleições, antes de cada eleição, o TSE estimula hackers a tentar burlar as urnas, procurando pontos vulneráveis do sistema, provando dessa forma a sua inviolabilidade. Essa questão eu discuto mais ou menos como aquela questão da saúde, da eficácia da receita, da prescrição médica. Hackers do lado que são... se são favoráveis do governo e tem o hacker também do TSE. Então, por que não pega 5 pessoas especializadas? 5 pessoas independentes. Umas que dizem que existe fraude e outras que dizem que não existe. Por que essa discussão não é entre eles e mostra à população brasileira onde é que está a verdade, onde é que está a eficácia? Davi, se não existe prova contra fraude, é porque não tem, Davi. Meu Deus. Se não existe prova contra a fraude, é porque não existe fraude. Porque se existisse fraude, deveria-se ter provas. Romildo Oscar diz... Tem aquelas matérias lá, diversos, centenas de eleitores. Meu voto não apareceu. É fake news? Não sei. Esse é o problema. Centenas, milhares de eleitores. Votei, o voto não apareceu. Isso é fake news? Não sei. Se é fake news por um lado que defende, é fake news por outro lado que não defende. Romildo Oscar diz, Elaine, o problema do presidente é que ele quer dar um golpe, por isso ele fica ameaçando as instituições. Golpe eu não concordo, eu já disse aqui, eu sou fora. Eu estaria sendo contra isso aí. Golpe eu sou contra. Eu acho que você tem que ganhar na urna. Entendeu? O que Lula precisa fazer para dizer que vai ganhar a eleição, independente de ser auditável ou não, é vir para a rua para a gente ver como é que é a manifestação sobre ele. E quando ele vier que tiver uma movimentação grandiosa, como tem em Bolsonaro, aí a gente passa a acreditar que eu já disse, eu tenho como termômetro. O meu não vai ser pesquisa nem instituto nenhum. Para mim, bota tudo no lixo. Eu vou pela presença do candidato na rua. Eu quero ver. Eu estou vendo Bolsonaro, quero ver Lula, quero ver Ciro Gomes, quero ver quem? Os candidatos, eu quero ver os candidatos nas ruas. Para mim é o meu balizamento. É o meu. Pode não ser do Ibope, pode não ser do Datafolha. Problema deles. O meu é esse. Silvia Aí, Maria. no final a gente sabe quem acerta ou quem erra, né? Eles erraram tudo. Eu pelo menos acertei. Eles erraram tudo. Eu não. Silvia Maria. Bolsonaro está perdido e fica procurando argumentos falhos para burlar as eleições. Pronto. Não, burlar, ele não vai burlar as eleições. Ele não vai burlar. Porque, na verdade, se ele for, não tiver o voto auditável, se perder, quem vai assumir é quem errar. Esse negócio de vai ter golpe, o exército invadir, isso é tudo conversa. Eu não acredito nisso, não. Severino está lá na Alemanha e diz, boa tarde, Elaine, André e Davi. Queria parabenizar o Davi pelo zeloso cuidado para com as questões apresentadas em relação ao suposto edital da antiga Destra. Fico daqui sonhando com o dia em que o Davi vai usar do mesmo cuidado para com as questões federais. Dizem por aí que quem espera só cansa. Um forte abraço, Severino. Severino, vai esperar para ver, né, Severino? Vamos aguardar. O tempo dirá se a gente tem razão, se não tem, se você está certo, se eu estou errado, né? A gente sempre escuta e entende cada uma opinião. Está entendendo? Mesmo favorável ou contrária. A gente tem que compreender e entender.
Agora, o que sempre vai existir da minha parte é o respeito, em cima do que cada um pensa, e eu espero que também, quem me escute, exista o respeito daquilo que eu também diga, que eu posso estar errado ou posso não estar. Eu não sou o dono da verdade, agora eu tenho opinião. E a minha opinião eu digo, se eu errar ou acertar, é um direito meu. Maria Sueli, que absurdo, Davi. Só vai enxergar quem... só não enxerga quem não quer. O quê? Não disse. Aí fica tudo na maneira que eu quero entender. Tá tudo certo. O Paulo Sérgio Silva, o Pentágono foi hackeado e o TSE não pode ser? Pois é. É aquela história. Todo ano tá o Snowden morando na Rússia ainda, né? O Snowden está morando na Rússia. Entraram no setor da internet do TSE, o cara está preso ainda. Vamos embora. Selar? Selar! Até amanhã. Até amanhã. Um abraço, Davi. Tchau.